Então, nós não vamos prolongar muito aqui na nossa aula, não. Os irmãos podem ficar tranquilos. Atos 19, e enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, em Atos 19, nós queremos assim, pedir sempre às mães para estarem atentas aí nessa reunião de oração das mães. Quando as mães começam a orar pelos filhos e orando pela igreja, a gente assim tem nesse movimento algo muito especial, porque como que Deus é maravilhoso em atender as nossas orações. Não é oração de mãe, é oração do crente, né? Da mãe crente, está aí duplamente o dever da oração. Deus tem bênçãos maravilhosas para os nossos filhos, mas nós precisamos de buscá-las, tá certo? Não buscamos, não temos, né? Essas bênçãos tão preciosas. Vamos ver aí, Atos 19, hoje nós vamos tratar o assunto de número 5 da lição. Quem estiver aí com a revista, é o assunto de número 5, e está uma lição bem resumida, boa, para nós fazermos hoje, nesse contexto do Dia das Mães. Atos 19, 8 a 20, aí está falando só 8, 9 e 10, mas nós vamos ler até o versículo 20, tá bom? Paulo na escola de Tirano, lá em Éfeso, tá? Paulo está na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e depois de pregar na sinagoga dos judeus, ele transfere a sua pregação para a escola dos tiranos, como aqui está registrado, para a história de Tirano, desculpa, não é dos tiranos, de Tirano, tá bom? A escola lá de Éfeso. Eu vou fazer a leitura responsiva com os irmãos, que aí todos leem. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam entretenidos e descréditos, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, acatando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunidos seus livros, os queimaram diante de todos, calcularam os seus preços, achou-se que comprava 50.000 denários.
Vamos ler juntos o 20? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse texto de hoje é para tratarmos este tema que está tão bem explícito aí na nossa revista, que o secular, né, como campo missionário. Esse estudo de hoje vai ser importante para nós entendermos o papel da igreja além do contexto religioso, fora do nosso contexto próprio aqui da igreja, né? E as missões no século I, elas foram marcadas assim por momentos extremamente desafiadores para os apóstolos. Obviamente que o trabalho missionário, ele é um trabalho desafiador em todas as épocas. Mas qual a definição que nós temos de campo missionário? Quando fala assim, olha, alguém está indo para um campo missionário, qual que é a definição que a gente tem? A lição até te ajuda a responder isso, mas qual a definição que a gente tem de um campo missionário? Alguém está indo para o campo missionário, está indo para pregar o evangelho, mas qual a definição de campo missionário? Terras distantes, é uma definição, né? Nós temos aqui o missionário Gerson Troquês, pastor, que é um dos missionários aqui também da igreja, que foi para terras distantes. Ele está lá em Senegal, pregando lá o evangelho. Mas além de terras distantes, o que mais passa na cabeça da gente? Ali é um campo missionário. Um local que precisa de ouvir a palavra de Deus. Obviamente, um mundo que não conhece o evangelho. Hein? O que você falou, dona Fátima? Não importa o lugar, né? Então, local distante, onde pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus, não importando o lugar. Olha que nós vamos formando o conceito aí de campo missionário. O que mais? Só isso? Há tempo e fora de tempo. Então a questão do tempo também contemplada aqui, há tempo e fora de tempo. Mas via de regra, o conceito que nós temos de um campo missionário é isso mesmo, um local distante, onde as pessoas não têm conhecimento de Cristo, onde precisa ser levado a elas a mensagem do evangelho, via de regra não comungam com a nossa fé, vivem sob os efeitos de um mundo pagão, há tempo e fora de tempo, não é verdade? Então, esse conceito mais clássico que nós temos de um campo missionário. Mas até aqui fala terras exóticas, né? Terras pagãs, né? Onde o nome de Cristo não é conhecido. Você tem uma noção de como que está o mundo hoje em termos de evangelização? Falar de Jesus é falar novidade. Jesus é uma figura conhecida como Filho de Deus, Salvador do mundo, em toda a terra. Foi feita uma pesquisa no Brasil, 99,9% dos brasileiros naquele tempo acreditavam em Deus e acreditavam em Jesus como Filho de Deus. O Brasil então está evangelizado, ok? Ok? De jeito nenhum, né? Mas 99% dos brasileiros professam que acreditam em Deus e que sabem que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Hein? Como Senhor, não conhecem Jesus como Senhor, seguem ainda os preceitos de idolatria e, quer dizer, mistura a crença em Deus com outras crenças. O Brasil hoje é um país de um sincretismo religioso. Como que está sendo difícil manter a igreja na pureza da fé? Por causa do sincretismo religioso. Até mesmo no nosso meio. A pessoa é crente, crê em Jesus como seu Salvador, mas ainda tem que carregar um patuá, né? Ainda crê numa corrente de oração, num benzedor
evangélico e gospel, né? Agora não é evangélico, é gospel. Então, quer dizer, o sincretismo religioso. Esses dias visitando uma senhora fora do contexto da igreja, e ela dizendo o seguinte: eu creio que o ecumenismo, pastor, é o futuro dos povos, né? É o futuro dos povos. O que é o ecumenismo? É mistura religiosa. Você não é nada definido, você é um pouquinho de cada coisa. Muitos irmãos têm até medo de falar assim: eu sou presbiteriano. Não, eu sou, como é que fala assim? Não, eu sou evangélico, eu sou crente. Falar que é evangélico no Brasil hoje não falou muita coisa não, né? É um angu de caroço, é uma mistura, é uma sopa de misturada. Você já comeu sopa de misturada? Você já fez muito? Ali você joga batatinha inglesa, batata doce, chuchu, beterraba, jiló. Não, jiló não fica bem não. Você vai jogando tudo ali dentro, aí depois põe lá em Minas a gente fala uns trupicão, né? Você põe umas carninhas lá no meio, uns pedaços de carne, porque você vai comendo aqueles legumes, e enquanto tropeça num pedaço de carne, né? Por isso que eles chamam de trupicão lá, viu? Então, aquela sopa de misturado, mais ou menos assim está a igreja evangélica no Brasil. Então, uma pessoa é um pouquinho de cada coisa. Não, eu sou presbiteriano, mas eu acredito também nisso, naquilo, e acrescenta um monte de coisa que não deveria acrescentar à sua fé, mas até para parecer meio modernoso, meio secularizado, né? Então, para parecer modernoso, eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática, mas eu acredito também nas revelações e profecias que estão tendo por aí, e a coisa vai misturando de uma forma muito abrupta. Está sendo difícil manter a igreja na pureza do Evangelho. Então, o campo missionário para nós tem esses conceitos, mas nós temos que entender que, se por esses conceitos, o Brasil já está evangelizado. Então, nós temos que ampliar a nossa visão de campo missionário. Pois não, Cida? Sim. No Brasil está crescendo um movimento chamado dos desigrejados. O movimento tem esse nome do ponto de vista da sociologia da religião. O termo é desigrejados. Desigrejados é uma outra igreja evangélica que está nascendo, de pessoas decepcionadas com a igreja. Pessoa decepciona com a igreja. Pastor, eu decepcionei com a A, fui para B, com a B fui para C, com a C fui para D, com a D fui para F, J, já está lá no Z, né? Então, decepcionados com a igreja, então está nascendo um movimento chamado Movimento dos Decepcionados com a Igreja. A estatística já chama de desigrejados, né? São aqueles decepcionados com a igreja. Então vai formar outros ramos. Primeiro, a pessoa decepcionava com a igreja e ia criar dele, né? O que tem de gente que decepcionou com a igreja foi criar uma igreja particular para ele, assim, falta até nome para pôr nas igrejas, né? Lá em São Paulo, no ano de 2010, foi feito um levantamento, foram abertas em São Paulo, na capital, 200 novas denominações. Não é a igreja que abriu um ponto de pregação ali, não. É 200 novas denominações. Aí o jornalista que fez a pesquisa pegou os nomes mais exóticos. Parece que já está faltando nome para pôr em igreja, né? Então tem todo tipo de nome. Fogo do Altar, acharam uma lá chamada Igreja Batisteriana Pentecostal do Sétimo Dia. Entendeu o nome da igreja? Deve ser dos desigrejados, né? Então, um pouquinho de cada. Batisteriana, é uma mistura de presbiteriano com batista. Pentecostal, para pegar o ramo pentecostal do sétimo dia, para não deixar os adventistas de fora. Então, a coisa cresceu nesta direção. E tem uns nomes muito exóticos que eu nem vou ficar citando aqui, até porque
nós podemos sair aqui do nosso contexto. Então, qual que é o nosso campo missionário? Aqui está falando do secular. Nós temos uma linguagem entre o secular e o profano, o sagrado e o profano, o campo da fé, do evangelho e o mundo secular, né? Uma expressão para descrever o mundo fora do contexto da igreja. Então hoje nós vamos ver como que a igreja faz este link, este gancho entre a igreja na sua proclamação e o secular. Paulo chegou em Éfeso e ele foi procurar primeiramente pregar o evangelho aonde? Agora vamos fazer um bate-bola aqui com os alunos. Ele foi pregar o evangelho aonde? Na sinagoga. E ali na sinagoga ele ficou quanto tempo pregando o evangelho? 3 meses. Ele chega lá em Éfeso e 3 meses ele foi pregar o evangelho. Ele usou o método expositivo. Está aí o texto, vai dizer que ele falava ousadamente, dissertando, persuadindo que Jesus era o Cristo. Então, o texto aí é claro o método que Paulo usou para pregar o evangelho ali. Falava ousadamente. O que é falar ousadamente? Sem medo, com ousadia, sem medo. A palavra parresia, lá na língua grega, é falar sem medo. Não é falar com constrangimento, pensando que um aqui vai, se eu falar isso, o irmão não volta mais na igreja, a irmã não vai me cumprimentar na porta, o outro irmão vai achar que eu estou falando demais, não é? Então, é sem essas preocupações. Se eu falar isso, eu vou ofender a fé do outro. Aquela pregação açucarada, né, para não ofender a fé do outro. Não, o texto aqui fala que Paulo falava ousadamente, sem temor, sem medo de morrer por causa daquilo, de ser perseguido ou de ser mal entendido, enfim, ele pregava ousadamente, dissertando, ele foi dissecando cada porção da Escritura, apresentando Cristo através das Escrituras. Qual foi a reação? Olha aí o versículo 9. Qual foi a reação? Olha aí, olhando no verso 9, não fecha a sua Bíblia não. Alguns deles se mostraram empedernidos. O que é isso? O que é empedernido? Já viu falar no coração de pedra? Né? Fala para a pessoa, parece ter um coração de pedra. A palavra bate e volta, né? Coração duro, né? Alguns, você vai pregar o evangelho, alguns vão ter uma resistência, porque falar para um público igual o nosso aqui é tranquilo, todo mundo acolhe o evangelho, né? Mas ele dissertou ali ousadamente, e alguns endureceram ainda mais o coração. Alguns, em vez de o evangelho promover no coração deles a fé, promoveu o quê? Está no texto aí. A descrença, a incredulidade. É isso mesmo, irmãos. O evangelho é como uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Por um lado, ela vai promover a fé, por outro lado, ela vai promover a dureza do coração. A pessoa diante da palavra de Deus, ou ela amolece, acolhe a palavra no coração, ou o coração sai mais endurecido ainda. Por isso que diz que a palavra não volta vazia. Ou o coração acolhe, ou endurece,
ainda mais, quando nós pregamos o Evangelho, a palavra nunca volta vazia, porque o Evangelho vai ser bênção para os que creem e vai ser condenação para os que não creem. Então a palavra nunca vai voltar vazia. Para os que creem, ela será salvação, para os que não creem, ela será condenação, mas ela nunca vai voltar vazia. Guarda isto quando você estiver pregando o Evangelho. Então a reação da pregação ali na sinagoga foi resistência, houve resistência, e alguns começaram não somente a resistir, mas também a falar mal do caminho. Falar mal do caminho é lamentável, mas de vez em quando até crente perde a paciência e começa a falar mal do caminho, né? As consequências serão com Deus, mas fala, né? O que você vai dizer, Milson? Porque a sinagoga era onde se reuniam judeus. Judeus. Os judeus que reagiram à pregação de Paulo. Daí que ele sai dali para a escola de tirano. Quer dizer, judeus sempre. A estratégia. Mas não foi só judeus, não. Aqui gentios também, convertidos ao judaísmo, viu? Mas a resistência maior foi dos judeus. Mas alguns gentios também convertidos ao judaísmo tiveram resistência com ele lá, né? Que já tinham se convertido. Mas a reação sempre vinha instigada pelos judeus. Então começaram a falar mal do caminho. Interessante que Paulo não foi bater boca com eles, perder tempo de discutir com os que falavam mal do caminho. Não, eu vou lá para convencer que ele está falando mal do caminho. Não, a estratégia de Paulo aqui não foi essa. Do ponto de vista da pregação do Evangelho, da ação missionária, foi um fracasso essa estada de Paulo ali na sinagoga, não é? Foi um fracasso. A Senilson falou que não, realmente não. Mas eu estou dizendo assim, com a visão humana, seria um fracasso, né? A pregação ali, olha a reação do público. Você prega para um auditório que endurece mais o coração, fica mais descrente ainda, começa a falar mal do caminho e dá as costas para o pregador. Rejeitaram o pregador e rejeitaram a mensagem que ele pregava. Não rejeitaram só o pregador, rejeitaram também a mensagem que ele pregava. O que Paulo fez? Cruzou os braços, deu adeus, ele mudou de estratégia. Eu não vou ficar discutindo com esses maledicentes que estão falando mal do caminho do Senhor. Eu não vou ficar discutindo com esses maledicentes. Eu vou pregar o Evangelho para outros. Afinal de contas, ele era o apóstolo aos gentios, né? Então, a sua lição aí vai dizer o seguinte, que não foi um fracasso. Às vezes parecia um fracasso, mas deu a oportunidade de Paulo de mudar de estratégia. O segundo ponto da lição fala do campo missionário não convencional. Já que no convencional religioso ele não foi bem sucedido, eu fui pregar para religiosos e eles rejeitaram a mensagem. Então eu vou pregar para incrédulos, né? Paulo, ao chegar lá, observou que nem os discípulos conheciam o Espírito Santo. E eles frequentavam essa escola popular. Então não estava sendo ensinado a escola popular a coisa correta. Correto. E Paulo teve que ensinar para eles isso. Dá talvez a grande dificuldade de continuar o Evangelho. Ensinar primeiro. O Sobrevindo está relatando aí o contexto o contexto de Atos 19. Olha aí os versículos anteriores. Quando Paulo chegou lá em Efésio, os discípulos não conheciam a plenitude do Evangelho, conheciam apenas o batismo de João, não conhecia nada, por exemplo, acerca do Espírito Santo. Então Paulo foi ensinar, e a resistência talvez vem nisso. Irmãos, o ensino, ele é assim mesmo. Às vezes você vai ouvir o ensino
Se ele não está de acordo com aquelas ideias pré-concebidas suas, você já rejeita. Falta humildade no coração. Se a gente não tiver humildade no coração, a gente não recebe a palavra de Deus. Não, eu já nasci assim, já vivi assim, cresci assim, vou morrer assim. E se Deus não tiver misericórdia, acaba morrendo assim mesmo. Então, assim, eles rejeitaram. Então, o ensino é o que vai fazer a diferença. Por isso que a igreja, ela tem que zelar muito pelo ensino. Pega o ministério de Jesus, que você vai ver a maior parte das páginas dos evangelhos, relatando a vida e o ministério de Jesus, ele passou ensinando, nem foi pregando, nem fazendo milagre. A maior parte do ministério de Jesus foi ensinando. Ensinando o quê? Ensinando o reino de Deus. Se nós não temos conhecimento, temos que ter a humildade de reconhecer isto e buscar aprofundar ainda mais no ensino. Então, Sou Bem-vindo está classificando a primeira reação de resistência deles ali como a falta de conhecimento. Pode ser por ignorância, viu, Sou Bem-vindo? Às vezes pode ser por ignorância esta resistência com o ensino, né? Passando a discorrer diariamente na escola, quer dizer, ensinando a eles. Então, a estratégia de Paulo aí foi qual? Ir lá bater boca com aqueles que falavam mal do caminho e provocar uma dissensão ali, uma divisão na igreja, na sinagoga? Não. Paulo separou os discípulos, porque é importante nessa hora separar os discípulos, para que eles não sejam persuadidos por aqueles que estão falando mal do caminho. E diz que é o joio do trigo, né? Então, Paulo separa os discípulos e vai com eles para agora um novo campo missionário, o não convencional religioso. Aí é um quadro interessante, né? É como falar assim, então nós vamos parar de pregar aqui na igreja e vamos passar a pregar lá na faculdade ou lá na rodoviária. O Semar atende lá no Semar. Lá na rodoviária. Ou então lá na escola. Vamos pregar lá na escola. É o que Paulo está fazendo aqui. Separou os discípulos daqueles que endurecidos, descrentes, falavam mal do caminho, para não desestimular a fé dos discípulos, separou e foi com eles pregar num outro campo missionário. E ali ele já ia pregar num campo missionário, onde obviamente a mensagem dele seria confrontada, ok? Mas ele já tinha sido confrontado lá na sinagoga. Então ele vai para a escola de Tirano. É bom você entender que Éfeso era também um centro importante de ensino. Tinha ali, quando a gente estuda o primeiro século, a gente vê várias escolas que foram fundadas em diversas cidades, e o mundo grego tinha isso, lá em Atenas, em Jônia, e tantos outros locais que eram centros de ensino. É como uma faculdade lá em Alexandria, não é? Então tinha lá também a história a escola de Tirano, um centro educacional. E Paulo, separando os discípulos, vai com eles para pregar o evangelho ali. Diz que ele encontrou ali um terreno mais fértil, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia para que ouvissem a palavra de Deus lá na esfera secular. E quando ele proclama o evangelho ali, ele teve duas reações diferentes. Uma reação foi, e isso está narrado tanto no texto quanto estamos vendo aqui, mas a primeira reação que o evangelho teve ali foi de impactar a vida daquelas pessoas. Começou com alguns milagres que os apóstolos, que tinham esses poderes miraculosos, por exemplo, da cura, fizeram ali algumas curas, alguns milagres. E no mundo grego e no mundo pagão, as enfermidades eram tratadas com curandeirismo. Vocês sabem disso. Benzedor,
né, práticas e rituais de curandeirismo, era muito comum, era a medicina da época, né? Então, o curandeiro, ele sempre, até hoje, irmãos, por que vive gente querendo virar curandeiro nos nossos contextos? Porque o curandeiro, ele é sempre uma figura que sobressalta o popular, né? Vai além do natural. Quando eles souberam que até o lenço, o avental do apóstolo era levado e curado o enfermo, aí o mundo pagão, não agora o religioso lá dos judeus, mas o mundo pagão volta atenção para Paulo. Fala assim, alguma coisa extraordinária, esses homens têm algum poder extraordinário. Ele fala, não, hora nenhuma. Isso é muito bom você olhar, porque nós estamos num país cheio de curandeiro, em todas as camadas religiosas do nosso país, está cheio de curandeiro, gente com oração forte, gente que adivinha onde está a enfermidade, desde passar um ferrinho de cima para baixo, de baixo para cima, para ver onde está a doença, até receber uma revelação sobrenatural, está cheio. A Bíblia diverte a gente, mas de vez em quando tem um crente ou outro desavisado indo atrás dessas coisas, né? Tomem cuidado. Então, quando, não com curandeirismo, mas pelo poder de Deus, alguns milagres foram realizados ali, aqueles homens voltam a atenção para aqueles apóstolos. E imitar apóstolo não dá certo, não fica tentando imitar apóstolo, viu? Não dá certo. O Brasil hoje tem uma quantidade horrorosa de apóstolos, não fica, eles estão tentando imitar os apóstolos, não tente fazer isso, porque não dá certo. Vocês viram a história narrada aí dos judeus, 7 filhos de Seva, aqueles sumos sacerdotes, que eram exorcistas ambulantes, atendia domicílio. Então eles foram imitar a Paulo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, eles tinham o exorcismo deles por outras táticas de curandeirismo, mas quando eles viram o poder de Deus manifestado na vida daqueles apóstolos, eles chegaram lá para falar assim, olha, certamente eles não fizeram os rituais deles. Chegaram lá e falaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu exijo que você saia desse homem. E o texto ali registra que aqueles espíritos malignos voaram neles, rasgaram a roupa, e desnudos, saíram pelados mesmo, né? Tiveram que fugir envergonhados, porque o próprio demônio falou assim, eu sei quem é Jesus, não, eu conheço a Jesus, e sei quem é Paulo. Esses aí são conhecidos. Mas e vós, quem sois? Não dá certo tentar imitar apóstolo, né? Fazer curandeirismo, imitar apóstolo, não dá certo, né? E vós, quem sois? E a cena foi horrorosa. Oxalá esse espírito aparecesse hoje, né? Milton, não fique falando isso, viu, Milton? Pois é, aí que vem a reação. Aquilo provocou temor no coração deles. Eles falam assim, não, esses homens, eles não são mágicos, esses homens não são curandeiros, esses homens não são benzedores, esses homens não são de feitiçaria nenhuma, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E a reação foi a conversão. Diz aí que eles vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, livros de ocultismo foram queimados, somatória enorme de dinheiro em livros, porque você podia falar, eu não acredito mais nisso, eu vou doar. Mas eu vou doar uma miséria dessa, né?
Eles entenderam, eu vou doar a operação de Satanás, do engano, do erro aqui? Não, de forma alguma. Então, esse mundo não secular, onde eles foram pregar o Evangelho, o nosso autor cita 3 aspectos. Um é essa escola de tirano, sai da sinagoga, vai pregar lá fora. O outro foi quando Paulo estava em Corinto, que ele pregava só no sábado na sinagoga, durante a semana ele ia fazer tenda, e ali ele usava a sua profissão para pregar o Evangelho. Isso é muito bom para nós, porque no domingo nós estamos aqui na casa do Senhor, mas durante a semana cada um está na sua função. Então lá na sua profissão é o mundo secular, onde Deus coloca cada um de nós como um missionário para pregar ali o Evangelho. Você vai ter essas reações, uns vão acreditar, outros vão abusar de você, outros vão te evitar, mas você não pode omitir de ser um missionário ali. E Paulo cita também a casa de Crispo, né? Que Paulo também pregava de casa em casa, entrava em casas de pessoas onde o Evangelho nunca tinha entrado, e ali pregava, e a reação da conversão. Então, neste mundo secular, qual que é a grande lição aqui que nós devemos tirar desta lição para nós? O terceiro aspecto aqui vai falar que este proclamar fora do nosso campo missionário convencional, daqui dentro da igreja, proclamar além das fronteiras daqui da igreja, lá no seu trabalho, ou lá na escola de tirano, né, referindo aqui uma faculdade onde a fé cristã é execrada, você ir lá e confrontar este ambiente com a sua fé cristã. A reação melhor de tudo isso é que a palavra de Deus foi sendo também anunciada e conhecida em ambientes onde ela ainda não tinha chegado. Aliás, a ênfase de Atos dos Apóstolos não é cura e milagre dos apóstolos. A ênfase de Atos dos Apóstolos está aí na sua lição, ó. É a palavra do Senhor prevalecendo. A palavra do Senhor prevalecendo lá dentro da escola que você trabalha. Essa semana mesmo eu fui visitar 2 escolas aqui em Dourados, a convite. Um foi a convite da Eliane, lá na escola onde ela trabalha. Fui muito bem recebido ali, a escola Nelson Araújo. Aliás, construída pelo Dr. Nelson Araújo, um dos fundadores aqui da nossa igreja, viu? Construída ali, a escola Nelson Araújo, é do Rotary, construída com verba do Rotary. Eu ouvi lá a história da escola que o Dr. Nelson Araújo conseguiu quando ele estava aí nas suas atividades também, além da igreja rotariana. Ele conseguiu o recurso, construiu a escola que hoje leva o nome dele. 300 crianças estudam ali, né? E fomos lá na escola, fui acompanhar a Senilce e participamos lá com ela numa palestra na escola da Zaira, onde a Zaira é diretora, né, pelo Dia das Mães. Então, às vezes o ambiente é esse onde a palavra de Deus também precisa de prevalecer, de ser conhecido, testemunho do Evangelho, não é certo? Então, Paulo usa aqui a escola de tirano, um ambiente onde se discutiam as ideias, onde era um ambiente para discutir posicionamentos, ideias, e Paulo usa esse ambiente para pregar o Evangelho. Então, a escola, às vezes esse ambiente, onde você trabalha, esse ambiente, onde está na sua profissão, ao lado de pessoas, para que a palavra de Deus prevaleça ali. É isso que é o que o texto diz aqui, ó. Cadê? Vai dizer que a palavra assim, é 19 e 20, assim a palavra do Senhor prevalecia, crescia e prevalecia poderosamente. Onde chega o testemunho do Evangelho? Através de um crente, através de um irmão, de uma irmã, ali a palavra de Deus está prevalecendo através
do testemunho deste irmão. Agora, se ele chega lá e se mistura em coisas confusas, erradas, em vez de prevalecer a palavra de Deus, se ele não dá um bom testemunho lá, o que vai acontecer? A palavra de Deus vai ser envergonhada, difamada. Então, irmão, onde você estiver, irmã, dê um bom testemunho ali para que a palavra de Deus prevaleça naquele ambiente secular onde você está trabalhando, tá certo? Para que a palavra de Deus prevaleça. Porque se você não der um bom testemunho ali, no seu trabalho, na sua atividade, em vez da palavra de Deus prevalecer, nós vamos acontecer o que aconteceu lá com os romanos, que Paulo falou assim: o nome de Deus é envergonhado entre os gentios por vossa causa. Aí acontece o contrário, né? Então aqui diz que prevalecia a palavra de Deus. A conclusão da nossa revista, nós vamos concluir aqui, da nossa lição de hoje, fala assim sobre a igreja entender duas coisas. Primeiro, irmãos, se fala muito hoje de igreja contemporânea. Existe no mundo inteiro um movimento chamado movimento de igrejas contemporâneas. De vez em quando você vê uma igreja que seguia a sua linha doutrinária, teológica, bíblica, com segurança, com firmeza, pregando o evangelho, anunciando, e de repente ela escamba e aceita tudo, para de pedir os membros para dar bom testemunho e de mostrar aos crentes que a renúncia do evangelho. Então, ela virou uma igreja contemporânea, então aceita de tudo. Isso não é uma coisa ingênua, não, isso é um movimento mundial de igrejas contemporâneas. A igreja seculariza, porque ela acha assim: se eu secularizar, eu vou atrair o mundo para dentro da igreja, e atrai mesmo. O mundo entra dentro da igreja e desaba aquela igreja. No início tudo é muito bonito, tudo muito encantador, e depois aquilo toma rumos terríveis. Não temos visto, não há estatística boa sobre esses movimentos dentro da igreja no contexto mundial. Por outro lado, é a igreja preservar os seus princípios e valores da palavra de Deus, sem essa preocupação: essa igreja é tradicional, essa igreja é pentecostal, essa igreja é contemporânea. Não, a nossa igreja é aberta. Tem umas coisas assim, tem crente que parece ter uma vergonha do evangelho, e então, não, nossa igreja é aberta, só para não passar vergonha, que sabe que pode ter alguma cobrança com ele. Então tome cuidado com isso. A igreja ela tem que ser bíblica em todo o tempo, porque passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E a igreja é sal da terra e luz do mundo. Então ela não tem que secularizar, tomar os moldes do mundo para parecer uma igreja moderna, contemporânea, etc. Por outro lado, nós temos que entender que a igreja tem que ter sempre a palavra de Deus de forma relevante nos lábios, para alcançar o coração dos nossos contemporâneos. Não é se tornar uma igreja secularizada, mas é uma igreja atual, que sabe pegar a Bíblia, não abrir mão dos valores da palavra de Deus, não se tornar uma igreja mundana, mas manter firme nos seus propósitos, mas ter uma mensagem atual, que vem atender o homem, atender a família, atender os desafios do mundo em que nós vivemos. Às vezes a gente tem que sair do meio convencional, religioso, e estar no meio secular, onde a palavra de Deus vai ser questionada, onde sua fé vai ser questionada, e você não tem um irmão do lado para cantar com você: somente ponho a minha fé, né? Você não vai ter, você vai ter que se virar ali e defender a sua fé e proclamar o evangelho, para que a palavra de Deus prevaleça naquele ambiente. Lembrando as palavras de Paulo quando disse: viver uma vida cristã e não ter de que se envergonhar. De não ter de que se envergonhar, né?
Então, a igreja atenta a esses desafios. E um dos grandes desafios da igreja hoje, irmãos, está no contexto das nossas universidades, onde a nossa fé tem sido execrada, onde não há tolerância com a nossa fé ali. Tolera-se tudo ali. As minorias, tudo tem vez e voz, mas a fé cristã não tem. Ali nós estamos sendo duramente execrados, né? Então, quem tem filhos aí na faculdade, na idade de faculdade, estejam atentos, orem por eles, acompanhem seus filhos, desafiem seus filhos, encorajem seus filhos, porque o ambiente é hostil. Ok? Tem alguma pergunta ou alguma colocação? Vamos encerrar então a nossa aula? Vamos orar? Eu não quero segurar vocês muito aqui hoje, porque dar a oportunidade aí das mães, que sabem que o almoço vai ser mais demorado, porque os filhos vão fazer, né? As irmãs estão aí se levantando e eu gostaria de estar convidando as irmãs para nos ajudarem domingo que vem. Nós vamos estar comemorando o dia do jovem presbiteriano e nós nos propusemos, na nossa reunião das mulheres da SAF, de estarmos fazendo um almoço domingo que vem para os jovens. Então, as mulheres que puderem nos ajudar, eu gostaria de estar pedindo a cada mãe que tem seu filho na mocidade, e aquelas que puderem também estar conosco. Não, nós vamos comemorar o terceiro domingo. Que o terceiro domingo é o dia da mocidade, né? Domingo que vem. Nós vamos estar fazendo, eu gostaria de pedir a cada mãe uma travessa de lasanha. Mas não é só trazer uma travessa de lasanha. Aquelas que têm filhos vão vir almoçar com seus filhos juntamente conosco. Nós vamos fazer a lasanha e o arroz. Eu acho que o jovem gosta disso, né? Ou é uma massa, é uma coisinha mais simples. Eles não comem assim igual o adulto come, né? Eles gostam do presunto, a mussarela, o creme, né? O molho branco, o molho vermelho. É isso que eles gostam. Então, nós estamos pensando nisso. Por que eu estou avisando vocês hoje? Porque eu vou estar viajando essa semana. Amanhã nós estamos saindo, só vão voltar sábado. Então, eu gostaria de contar com vocês, para que nós pudéssemos estar trazendo uma travessa. Aquelas que quiserem vir almoçar com a gente, se cada uma trouxer uma travessa, dá para todo mundo almoçar. E nós vamos estar fazendo um arroz branco e a lasanha, e vamos estar assim almoçando com os nossos jovens domingo que vem, após a escola dominical. Eu conto com a ajuda de todas as irmãs. Ok, realmente é o dia do jovem presbiteriano. E nós vamos ter aqui conosco um seminarista que vem pregar para a gente naquele projeto de conhecer alguns pastores, seminaristas, visando mais um pastor no nosso quadro pastoral para o ano que vem. Ele chama Cristiano, vai estar conosco no final de semana que vem, formando lá do seminário José Manuel da Conceição, tá bom? E eu sou candidato a almoçar com essas mães, essas lasanhas aí, viu? Vamos orar então, irmãos, encerrando aqui a nossa escola dominical nesta manhã. Senhor, nós agradecemos a bênção deste dia, a bênção do Dia das Mães. Obrigado pelas mães que o Senhor tem dado aos nossos lares. Mulheres equilibradas, cristãs, tementes ao Senhor, com o coração cheio de fé, cheio de amor, cheio da Tua graça. Muito obrigado pela vida delas. Obrigado, ó Deus, pelo estudo da Tua Palavra, porque sabemos que o nosso campo missionário, ele é constante, ele não é apenas longe de nós, mas é também aquele campo do nosso dia a dia, onde o Senhor nos coloca como missionários. Obrigado porque o Senhor tem dado servos e servas Teus aqui nesse local, que temem o Teu nome,
que preservam o testemunho da Tua palavra, que não se deixa corromper pelos valores de uma sociedade que abandonou o Senhor e que vive longe do Senhor, mas, ó Deus, tem dado a cada um o desafio de viver como servos e servas Teus dentro dessa sociedade, como sal da terra e luz do mundo. Abençoe o testemunho cristão da Tua igreja, aqui em Dourados e por onde está espalhada a Tua igreja pela face da terra. Nós oramos assim com gratidão e louvor, fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, gente, pode sentar, está encerrado a nossa escola dominical nesta manhã.